Falar ainda sobre Israel e a diáspora, o espalhamento dos judeus, cumprindo a profecia de Deus, não só por vontade de Deus, mas principalmente pela atitude dos judeus e a sua restauração, o retorno para Israel, o estabelecimento da glória em Israel. Eu quero tomar como base para esta palavra Isaías capítulo 52, que começa assim: Desperta, desperta, reveste-te da tua fortaleza, ó Sião. É uma palavra dirigida a Israel, aos judeus. Veste-te das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa, porque não mais entrará em ti nem incircunciso, nem imundo. Essa palavra ainda não se cumpriu. Ainda hoje, Israel tem em Jerusalém uma cidade, digamos assim, internacional. Tem inclusive no local do templo a mesquita muçulmana de El-Aqsa. E essa profecia não se cumpriu. Mas o Senhor diz que vai se cumprir, Jerusalém será santa. Quando? Após o Armagedon, quando Jesus estabelecer o milênio aqui, ele vai imediatamente santificar Jerusalém e vai ser uma glória para o mundo no milênio. Versículo 2: Sacode-te do pó, ó Israel, levanta-te, toma assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa, filha de Sião. Essa palavra foi dada quando, numa época em que ainda Jerusalém não tinha sido levado para o cativeiro, mas depois disso, que foi mais ou menos 700 anos antes de Cristo, depois disso ainda aconteceu o cativeiro de Judá, lá na Babilônia. Depois esse cativeiro passou para a Pérsia, antes de voltar um pouco dos judeus e se estabelecer na sua terra sem muitas glórias, até a época de Jesus, quando eles estavam dominados pelos romanos, eram cativos na sua própria terra, com uma liberdade limitada. E então o Senhor diz aqui para um povo que era cativo. E depois disso a diáspora, o espalhamento pelo mundo, onde os judeus são, de certa forma, odiados no mundo todo. Mas o Senhor diz a partir do versículo 3, porque assim diz o Senhor: por nada fostes vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Ou seja, Deus vai fazer o retorno, o resgate do seu povo de Israel de uma forma que vai depender dele, da atuação dele. E como nós estamos vendo, os judeus estão até sendo expulsos de países, empurrados, e Israel não tem nem que fazer força para que os judeus voltem para o seu país, porque o mundo já está empurrando e ajudando os judeus a irem para lá. Continuando o texto, Isaías 52, 4, porque assim diz o Senhor Deus: o meu povo, no princípio, desceu ao Egito para nele habitar, e a Assíria, sem razão, o oprimiu. Deus está relatando aspectos da história em que levantou impérios para oprimir, escravizar o seu povo de Israel, para que a vontade dele pudesse ser feita no seu povo. Foi necessário o cativeiro, foi necessário que o povo estivesse debaixo de jugo. E hoje, infelizmente, a igreja repete alguns desses aspectos dos judeus. Infelizmente, os capítulos mais bonitos de fidelidade a Deus, de milagres
que são feitos e de maravilhas de Deus. Infelizmente, para que isso aconteça, em muitos casos é necessário um jugo comunista, uma opressão e uma perseguição aos cristãos, para que eles sejam verdadeiros, sinceros para com o Senhor, da mesma maneira que os judeus aqui no testemunho do próprio Deus. Continuando, o Senhor diz: agora, que farei eu aqui, diz o Senhor, visto que o meu povo foi levado sem preço? Os seus tiranos sobre ele dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado incessantemente todo o dia. Isso teve como que um auge, não será o auge histórico, mas teve um auge na época do Hitler, quando no nazismo os judeus foram perseguidos, caçados e 6 milhões de judeus morreram. O anticristo vai ser um Hitler piorado, vai matar muito mais judeus ainda do que o Hitler. Claro que os judeus não gostam dessa profecia. Versículo 6. Por isso, Deus continua: o meu povo saberá o meu nome. Portanto, naquele dia saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Naquele dia, qual dia? O dia em que eles se arrependerem, no final da grande tribulação, depois de uma matança, a que Deus se refere aqui, quando o inimigo vai dar uivos, o anticristo, por ter matado tantos judeus. Ele vai dar uivos e gritos, e o Senhor diz: eles naquele dia vão me conhecer. O dia do arrependimento, o dia do derramamento do Espírito sobre os judeus, o dia do arrependimento, o dia do Armagedon. Nesse dia, eles vão saber que sou eu quem fala, eis-me aqui. Estou lendo Isaías 52, agora versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés daquele que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. Há uma palavra genérica aqui: todo aquele que anuncia o evangelho, as boas novas, é feliz, seus pés são formosos. Mas há uma aplicação específica para Israel, um rema: são formosos os pés daquele que vai anunciar a volta de Jesus. Quando Israel estiver cercado por todos os países do mundo, todos os exércitos do mundo contra eles, e eles prestes a serem dizimados, então vão olhar para cima e alguém vai gritar: olhe o Senhor! Esse vai ser muito feliz, esse atalaia que anunciar a volta de Jesus. Olha os pés do Senhor. Ele vai anunciar que Jesus está voltando sobre o Monte das Oliveiras, como prometeu, porque dali ele subiu para o céu. E ele prometeu que do mesmo modo ele vai voltar, seus pés vão pisar no mesmo lugar, no Monte das Oliveiras, onde Deus já me deu o privilégio de estar também ali no Monte das Oliveiras, me emocionando muito ao ver aquele lugar onde Jesus pisou os pés aqui na terra pela última vez, mas para onde ele também vai voltar, e feliz daquele que vir primeiro e vai anunciar para os outros: olha o Senhor! Ele vai gritar e todos vão se alegrar e festejar com a volta de Jesus. Bom, continuando o texto, no versículo 8: eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente veem o retorno do Senhor a Sião. Aleluia! Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém. Quando Jesus voltar, Jerusalém já vai estar em ruínas, debaixo do poder do anticristo. Porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Naquele dia, o Senhor vai ter remido o seu povo, vai salvar, perdoar os pecados, porque eles vão olhar para Jesus e se converter. 10. O Senhor desnudou o seu braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus.
Essa expressão desnudar o braço é a pessoa como que arregaçar a manga da roupa, da camisa e se dispor para lutar. Essa expressão diz que Deus vai fazer isso para lutar pelo seu povo Israel. E então a exortação que fica é: todos os povos verão, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista das nações, de todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Aquele vai ser um ato transmitido pela televisão. Toda a população do mundo vai ver Jesus voltando para Israel, derrotando os exércitos do anticristo e também da China e dos povos do Oriente, e ele vem com poder e grande glória. E aqui no versículo 11 diz: retirai-vos, retirai-vos, saí de lá do mundo. Não toqueis coisa imunda, saí do meio dela, purificai-vos, vós que levais os utensílios do Senhor, porque não saireis apressadamente, nem ireis fugindo, porque o Senhor irá adiante de vós, e o Deus de Israel será a vossa retaguarda. Que coisa maravilhosa! Naquele dia, o Senhor será a retaguarda do seu povo, o Senhor será a vanguarda do seu povo, o Senhor será o Deus sobre o seu povo, o Senhor vai exaltar a glória de Israel. Bom, essa é a profecia dada a Isaías 700 anos antes de Cristo. Eu li quase todo o capítulo 52 de Isaías e comentando: o Senhor vai voltar. Hoje Israel ainda sofre, vai sofrer mais ainda. Tudo que Israel sofreu na mão de Hitler, do nazismo, foi pouco em relação ao que vai sofrer nas mãos do anticristo na grande tribulação. A palavra grande tribulação significa uma tribulação muito grande para Israel, porque a igreja terá sido arrebatada naquele tempo e não passará pela grande tribulação. Mas Israel vai sofrer, e até que se converta no fim da grande tribulação, grande destruição vai acontecer, inclusive e principalmente na cidade de Jerusalém, até que Jesus volte e vai trazer a glória, a salvação para Israel. E o Senhor disse isto 700 anos antes de Cristo, para que sirva de apoio. A palavra profética é aquela luz de candeia que brilha até que a estrela da alva nasça e até que Jesus volte. Essa palavra profética, nós devemos nos apegar a ela. No caso específico, para nós, igreja, é um sinal dos tempos, porque o que está já acontecendo com Israel é um prenúncio do fim. Antes daquele tempo de grande tribulação, no fim, vem o arrebatamento da igreja. Então, o nosso fim próximo, o arrebatamento, está muito mais perto ainda do que essa volta de Jesus. Nós devemos nos preparar para isto. E eu quero sempre lembrar, minha irmã, você está preparada hoje? Está com seu coração desapegado das coisas do mundo? Você ama o Senhor, a obra dele, você está se empenhando pelo Senhor, fazendo todo o seu possível para amar a Deus, a noiva dele, ganhar almas, edificar vidas, servir ao Senhor, trabalhar para o povo de Deus. Você está já nesta disposição? Se não, disponha seu coração agora para você fazer isso e aproveitar os últimos anos de oportunidade aqui na terra. É o que o Senhor está querendo para você.